Hoje eu vou revelar o que os testes genéticos que eu fiz para pacientes com TDAH mudaram a vida de alguns pacientes que já tinham tentado de tudo e nada resolveu, nada conseguia ter resultado. Como foi que eu descobri sobre esses testes genéticos? Em 2022 eu estava em Orlando, em uma conferência mundial sobre medicina funcional integrativa. Na ocasião, eu participei de outra conferência falando sobre a genética, a medicina de precisão, sobre testes genéticos, aonde essa medicina, aonde essa avaliação pode influenciar na vida dos pacientes. Mas, doutor Lucas, genética não muda, ok? A genética você nasce com ela, porém a epigenética eu consigo equilibrar, modular, para que você realmente consiga minimizar e até mesmo às vezes não ter a expressão daquela sua característica. Então deixa eu explicar. Nessa ocasião, nessa conferência, nós avaliamos vários testes genéticos, dentre eles alguns pacientes com TDAH. As análises eram feitas de pacientes que tinham, primeira coisa, algumas dificuldades de diagnóstico, TDAH, TOD, autismo, não conseguiam definir ou tinham a definição de um diagnóstico, que esse diagnóstico ia aumentando, ou que eu vi mais prevalente. Mesmo com o diagnóstico, às vezes sendo um único só diagnóstico, o resultado dos tratamentos mais convencionais e conhecidos não tinham resultado. Então eu comecei a perceber, poxa, se um paciente ele tem um diagnóstico, por exemplo, de TDAH, e mesmo com esse diagnóstico, com todas as medicações que sabem que se usa, como Ritalina, Concerta, Venvanse, alguns ansiolíticos, mesmo assim o paciente não consegue, não anda, não consegue ter resultado, a vida dele não consegue andar em todas as fases, talvez esse teste genético possa ajudar esse paciente, porque provavelmente nós não estamos olhando para o lugar correto. Foi nesse ponto que me alertou, acendeu uma luz, que eu poderia usar o teste genético voltado para pacientes de neurologia, de TDAH, para ajudar esses pacientes que têm essa dificuldade de andar, de melhorar seu tratamento. E, doutor Lucas, para quais pacientes são mais indicados esse teste genético? Gente, vamos lá. Eu costumo, né, se fosse possível, fazer para todos os pacientes. Óbvio, por quê? Porque eu vou entender exatamente o que está acontecendo. Mas veja só, o que você sente? O paciente que tem TDAH, ele tem dificuldade de foco, atenção e tem hiperatividade. Tá. O detalhe é que eu tenho inúmeras causas que podem causar esses sintomas. Eu posso ter causa metabólica, eu posso ter causa de neurotransmissores, eu posso ter causa hormonais, eu posso ter causa de alterações em receptores de dopamina, eu posso ter causa de receptores de serotonina. E, gente, são inúmeras causas que levam ao mesmo sintoma de transtorno de hiperatividade e atenção. E aí o que é que acontece? Se são várias causas, não tem como eu tratar todo mundo igual. E aí eu comecei a entender mais ainda a importância da medicina de precisão, para que em vez de eu estar colocando o paciente em um tratamento que é geral para todo mundo, a gente começa a individualizar. Então, especificamente, para ser mais objetivo, o teste genético voltado para o TDAH, ele contempla de maneira mais primordial aqueles pacientes que não tiveram resultado com praticamente nada que estão fazendo. Outros pacientes que também são, né, que a gente elege para fazer o teste genético, são aqueles pacientes que têm inúmeros diagnósticos. Quase sempre chega no meu consultório, paciente com diagnóstico de TDAH, com suspeita de autismo, com TOD, com ansiedade, com depressão, com borderline, com bipolaridade, e o paciente ele vai acumulando diagnósticos. E quando eu vejo um paciente dessa maneira, isso já me alerta para eu fazer um teste genético. Por quê? É como se eu não tivesse conseguido olhar para o lugar correto, e aí acaba que eu vou somente acrescentando vários diagnósticos. Então são esses dois tipos de maneira mais evidentes que a gente indica o teste genético. Pacientes que não tiveram resultado com nada que tentaram, ou o resultado não chegou a ser satisfatório como deveria, ou aqueles pacientes que têm uma inúmera quantidade de diagnósticos e realmente não conseguem definir e ter realmente um resultado de maneira mais evidente, mais incisiva. Turma, vou mostrar para vocês, né, um caso também meu do consultório. O paciente desde a infância era tratado como um TDAH. Durante a infância até a fase adulta ali de 25 anos, 30 anos, ele passou por alguns outros diagnósticos, como TOD, teve às vezes toque, desenvolveu seletividade alimentar, tem dificuldade muito da alimentação diferente. Era aquele paciente muito mais impulsivo, era um paciente que tinha uma irritabilidade bem alta, era um paciente que se irritava com muita gente, começou a ter crise de pânico. Ele tinha uma sensibilidade muito alta, mas é um paciente que tinha dificuldade de conseguir concentrar em algo, mas tinha hiperfoco. E aí o paciente era tratado como TDAH e na ocasião ele começou a usar Concerta, foi aumentando dose, não teve tanto efeito e foi para o Venvanse,
Começou com 30 mg e estava partindo para 70, e foi onde ele me procurou. Por que ele me procurou? Porque ele percebeu que nos últimos 10 anos a vida dele não andou e a única perspectiva que ele tinha é usar o Vyvanse. E quando ele saía de 30 mg para 50 e estava indo para 70, as crises de pânico e de ansiedade dele aumentaram absurdamente. Um paciente com dificuldade imensa de conseguir aceitar algum alimento diferente. Ele percebia que ele acordava todo dia com um brain fog, uma mente acelerada, uma névoa mental. Era um cansaço mental extenuante. Isso atrapalhava muito a questão da condição dele de trabalhar todo esse processo. Mesmo usando o Vyvanse, a orientação que ele tinha era tomar o Vyvanse, fazer psicoterapia com psicólogo e TCC. E ele fez assim como realmente mandaram. Mesmo fazendo isso, ele disse: doutor Lucas, a minha vida se andar 10, 15% é muito. Então eu percebo que eu não consigo caminhar, dar o passo à frente. Bom, e aí nesse paciente que já tinha tentado de tudo, que já passou por algum outro diagnóstico, como ansiedade, como bipolaridade, como borderline, nada tinha diagnóstico fechado, ele passou por alguns colegas médicos que, na ocasião, pensaram nesses diagnósticos. Eu indiquei o teste genético para ele, porque ele realmente estava assim: eu não tenho mais perspectiva de caminhar. Vou mostrar o teste genético deles agora, eu vou pegar um pedacinho, gente, são mais de 700 páginas esse teste genético, mas eu vou pegar um pedacinho que deu muito caminhamento pra gente. Vou mostrar para vocês. Bom, aqui é o teste genético do mesmo paciente, tá? Deixa eu explicar para vocês. Quanto mais vermelho vocês verem, mais prevalente aquela característica. Quanto menos possibilidade dele desenvolver, ok? Então veja só esse paciente. Eu tenho de um lado, desse lado aqui, eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e tenho os genes analisados que dão essa condição. Perceba que nessa análise, ele pontua um gene vermelho, bem prevalente, os outros, o médio-alto, médio-baixo e o outro normal. Ou seja, ele tem uma característica que tem prevalência, mas ela é somente um vermelho alto. Ou seja, é esse tipo de expressão que tem, Já do outro lado, eu tenho a característica transtorno de espectro de autismo, TEA. Perceba a quantidade de vermelhos que eu tenho, ó, desse lado aqui. E compare com o TDAH. Quem você acha que o paciente tem mais, qual patologia, qual dessas duas condições, TDAH ou TEA, você acha que o paciente tem a probabilidade de exacerbar as características, de ter a doença? Gente, dá para se ver que ele tem muito mais prevalência das características do TEA. E aí, quando eu vi isso, foi que eu puxei já. E aí vem outras análises já do teste genético sobre o TEA. A primeira coisa que tem que avaliar, quem tem essa característica tem uma dificuldade imensa de digerir glúten por uma alteração do enzima chamada DDP4. E aí o que é que acontece? Toda vez que o paciente tinha uma alimentação baseada mais em glúten, o paciente tinha um negócio chamado de um torpor mental, que era o brain fog dele. Nesse paciente nós cortamos o glúten em torno de 85% a 90% e o paciente em 15 dias melhorou do brain fog sem mais nenhuma medicação que eu fiz. Outra característica, a sensibilidade que ele tinha começamos a ser trabalhada. A seletividade alimentar, eu comecei a colocar maior variedade de alimentos, consequentemente a nutrição cerebral melhorou drasticamente. Outra característica que eu fiz, a gente começou um processo de desmame do Vyvanse. Por quê? Porque quanto mais ele colocava aí o Vyvanse, mais ele tinha crises de pânico. Nós começamos a organizar a alimentação, organizar o sono, começamos a, em vez de aumentar a hiperatividade dele, começamos a reequilibrar as condições do TEA e aí a gente desmamou o Vyvanse. Obviamente, Lucas, é só isso? Não. Toda a condição metabólica, mas isso aqui nos deu realmente o direcionamento do que precisava fazer no paciente. O resultado desse paciente, depois do teste genético, é um paciente que ele olha para mim e diz: Lucas, minha vida agora anda em torno de 70% de uma coisa que andava 15%. Lógico, ele ainda tem características, tem coisas genéticas dele. Mas que eles, Lucas, as características que eu tenho hoje, como sensibilidade ao som, como a questão alimentar, que ele já consigo ter mais variedade, como a dificuldade de socialização, e aí a gente foi entendendo essas dificuldades e fomos trabalhando. Já consegue fazer mais amizade, já não tem mais o brain fog pela manhã, porque mudamos a alimentação dele baseada no teste, e começamos a entender características do TEA, como modulação intestinal, como entendimento de cibos e fugos e cifos, que são alterações que tem no intestino. O TEA tem uma alteração intestinal muito importante. Nós estamos a focar muito mais no intestino do paciente e o resultado é o paciente não toma mais Vyvanse, o paciente não toma mais nenhum remédio psicotrópico, o paciente começou a fazer atividade física, começou a se alimentar melhor,
dormir melhor e começou a vida andar. O teste foi decisivo para o paciente e para mim, para eu saber em que área, em que lugar eu ia dedicar mais tempo para resolver a questão do paciente. Mas tem outro caso, esse muito importante, vou mostrar para vocês. Turma, esse segundo paciente, olha que bem importante. Esse paciente também, na minha ocasião, veio com um diagnóstico já de TDAH. Na ocasião, ele tinha usado Ritalina, começou com Ritalina, depois foi para Ritalina LA. No início, os primeiros 6 meses foi maravilhoso, mas depois de 6 meses não teve mais tanto efeito. Passou para o Concerta. No Concerta, nos primeiros 2 meses, teve um efeito muito pequeno. Foi para o Vyvanse, 30 mg, não viu o resultado. De 50 mg começou a ter resultado sim, só que tem um detalhe. Ele aumentou demais os tics dele, muitos tics. A ansiedade dele ficou exacerbada demais. Então é como se doutor, é como se eu tivesse em modo de alerta 24 horas. E quando o Vyvanse passava o efeito, parece que eu entrava num buraco energético, eu entrava um desânimo drasticamente, final da tarde, final do dia ali, final da noite, né? E esperava outro dia para tomar outro Vyvanse. Ele não podia ir para 70 mg para ver se durava mais o tempo, porque aí a ansiedade era realmente muito alta. Ao ponto que ele tem que tomar um ansiolítico para poder conseguir tomar um Vyvanse. Se ele não tomar um ansiolítico, ele não consegue tomar um Vyvanse. Se ele não toma um Vyvanse, ele não levanta da cama. E ele fica nessa questão de toma um Vyvanse, toma um ansiolítico. Muitas vezes piora muito o sono dele, começou a ter insônia por conta dessa mudança de estado de alerta 24 horas do corpo. E aí ele disse que já tinha tentado de tudo, né? É um paciente que já não queria mais perder tempo. E o paciente optou, ele conhecia, doutor, eu quero fazer, eu quero que me explique, porque eu não consigo mais, né, esperar algo. E aí a gente fez o teste genético desse paciente. Mesma característica do outro, vamos entender. De um lado aqui, onde eu tenho maior degradação na dopamina. Vou mostrar para vocês, vou falar para vocês o que é dopamina. Dopamina é uma substância, um neurotransmissor, que tem a função de te gerar foco, atenção e concentração no cérebro. Por outro lado, a dopamina também gera ação cerebral, tá? Ele te gera uma maior capacidade de prestar atenção em várias coisas. Quando eu tenho uma alteração no processamento da dopamina, eu posso ter alteração no meu foco, onde o TDAH, né, acomete, ok? Mas veja só, entendido isso, vamos olhar essa característica aqui do mesmo paciente. De um lado, eu tenho uma característica, né, de alguns genes que ele me diz como que é uma maior degradação da dopamina. O que é isso? Que a dopamina no cérebro ela é usada rapidamente desse paciente. Do outro lado aqui, eu tenho uma característica, se o paciente tem características genéticas para TDAH. Perceba que de um lado eu tenho um vermelho alto, que é a característica TDAH, o resto é o médio alto e depois vem normal, normal e baixo. Ou seja, é uma característica que, sim, ele tem uma característica para TDAH, mas muito pequena, ele só tem um vermelho alto de maior prevalência. Porém, gente, do outro lado, na característica de degradação da dopamina, ele tem 4 vermelho altos e mais o médio alto. Ou seja, ele tem umas características muito mais prevalentes de alteração da dopamina do que do próprio TDAH. O que é que eu concluí com esse teste, com essa análise de um pedacinho do exame do paciente? Veja que as pessoas que têm essa característica genética de maior degradação de dopamina, o que é? Minha dopamina ela é usada rapidamente. Na hora que eu acordo, eu já uso o meu estoque de dopamina e falta durante o dia. São pessoas que, como o cérebro usa rapidamente, o cérebro acaba produzindo mais. Então são pessoas que têm o excesso de dopamina em nível cerebral. É muita dopamina no cérebro. Doutor Lucas, mas isso não vai aumentar o foco? Vai. Só que aumenta tanto que o paciente tenta focar em algo, foca em muita coisa e ao mesmo tempo em nada. Ele é aquela mente com multitarefas, cheio de pensamentos, uma mente agitada 24 horas do dia. Então ele fica tentando focar em muita coisa e não foca em nada. É uma mente acelerada. É uma característica de pessoas que têm muita dopamina. Tendência a vícios, tendência a compulsões, tendência a dormir tarde, tendências a ter hiperfoco, tendências à impulsividade. São pessoas que não têm muita relação de socialização. São pessoas que às vezes não têm tanto sentimento. São pessoas com muita dopamina, produção em excesso no cérebro. E aí imagine esse paciente que ele tem pouca característica do TDAH realmente genético e ele tem uma característica muito prevalente de excesso de dopamina. E aí, nesse paciente que tem a mente com muita produção de dopamina, eu coloco um psicoterápico, um remédio, uma medicação,
que aumenta aí e estimula o cérebro. O que é que acontece com ele? Muito efeito colateral e não consegue ter resultado. O paciente usou Ritalina, usou Concerta, estava no Vyvanse de 50 miligramas, cheio de sintomas de ansiedade, usando ansiolítico, piorando o sono, e ele começou a ficar dependente, entendeu? Que a vida não andava mais, mas para acordar ele tinha que tomar, mas ele entrava num buraco energético gigantesco pós-uso, porque a característica dele não era um cérebro que precisava estimular mais, gente. Eu precisava era acalmar esse excesso de dopamina no cérebro. À medida que eu acalmo e regularizo esse excesso, o paciente entra no eixo novamente e começa a vida andar. Ou seja, é um paciente que não vai responder a psicoestimulantes, porque característica TDAH dele, ele tem um vermelho, pouco, e para a característica de excesso de dopamina ele tem muito. Então o que é que eu fiz nesse paciente? Começamos um processo de desmame do Vyvanse e comecei um processo de reequilibrar o excesso de dopamina dele. Tem várias estratégias. Tenho que entender alguns enzimas como a Conte, atividades que ele fazia de muita agitação, tive que botar atividades para acalmar, como yoga, como reiki. Ou seja, estratégias para reduzir esse excesso de dopamina. Qual foi o resultado? O paciente não usa mais medicamento. O paciente é muito mais concentrado, calmo e está agora no processo de desmame das medicações para ansiedade. Saiu o Vyvanse, reduziu dosagem de medicação para ansiedade, está no processo de desmame, mas o paciente olha para mim e diz: Dr. Lucas, eu hoje consigo acordar e raciocinar sobre o meu dia. A minha mente está muito mais calma, tranquila. Eu penso pontual, porém eu consigo pensar por partes. Muito obrigado por me dar esse tratamento e graças ao teste genético conseguimos fazer isso do paciente. Bom, turma, como vocês viram, essa é uma medicina de precisão em que você tem muito mais dados de cada paciente individual, que muda completamente o tratamento dele. Repito, não adianta você fazer um teste genético e não saber interpretar. Você vendo pontos assim, eu explicando o que é vermelho, o que é amarelo, o que é azul ou não, e o que é mais prevalente, é fácil. Porém, cada característica dessa, ela tem correlação com outras. Então a interpretação, eu preciso pegar todas as características genéticas, saber as mais prevalentes, as que são mais importantes, correlacionar e, à medida disso, a gente transmitir isso em um tratamento para o paciente. Além disso, tem toda a parte de nutrologia voltada para isso também, genética, entra um nutricionista específico para esse processo, entra terapêutico, ou seja, é um teste em que envolve várias vias para que a gente consiga realmente o resultado do paciente. Então é uma interpretação muito mais ampla, que envolve bioquímica, fisiologia, genética, e equilíbrio hormonal do paciente. Tudo em conjunto a gente consegue sim ter o resultado. Então esse é um dos pontos mais positivos que eu vejo, que é uma medicina realmente voltada para o seu corpo e não para a doença. A única dificuldade que eu vejo, como ponto negativo, que eu acho que não é um ponto tão negativo, é realmente o valor, Eu queria que todo mundo conseguisse fazer. Mas lembrando que, gente, imagine que um teste desse você faz uma vez na vida. Para tudo, para o resto da sua vida, você vai conseguir consultar a sua genética. Em qualquer outra patologia, seja alguma coisa que você adoeceu, seja uma cirurgia, seja qualquer outra patologia voltada de outros sistemas, como coração, a parte gástrica, a parte oncológica, também um teste contempla isso. Então é um teste que você consegue utilizar pelo resto da sua vida e você faz uma única vez, tá? Se você gostou de genética, gostou do teste genético, gostou dessa medicina de precisão, medicina individualizada, personalizada, tá? No primeiro link tem mais informações, te mostrando como que se faz esse teste, tá? Se você ainda gostou e quer mais informações, então me segue no YouTube, curte o vídeo, compartilha para pessoas que estão nessa situação, você consegue ajudar e dar essa nova ferramenta, algo já muito discutido lá nos Estados Unidos e na Europa, para a gente conseguir realmente devolver a saúde de maneira mais plena para o paciente.